aí galera, beleza com vocês? Vocês estão de boa? Bom gente, vamos começando aqui mais um videozinho maroto pro nosso canal, beleza? E hoje será sobre o Corinthians. Eu vou trazer aqui pra vocês o pacotão de reforços do Corinthians. Quem está chegando no timão pro ano que vem e quem está de saída do Corinthians também. Então gente, vamos já deixar o like maroto aqui nesse vídeo, beleza? Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo a esse canal, esta bagacinha aqui, se inscreve aqui embaixo, tá bom? E ativem o sininho, galera, ativem o sininho lá que é muito importante. Aqui também as redes sociais aí do canal, para vocês estarem entrando lá e tudo mais, pra gente ter um contato mais direto comigo, com o Matheus, beleza? Então, sem mais delongas aí, vamos ao que interessa. Pacotão de reforços do Corinthians, quem vai e quem vem. Roda aí. Então vamos começar com quem pode sair. O volante Gabriel do Corinthians avalia neste momento a possibilidade de se transferir para a Europa na próxima temporada. O empresário do jogador Bruno Paiva, da OTB Sports, está em viagem na Itália e avalia sondagens ao jogador de 26 anos que tem contrato até o final de 2020. Aspectos pessoais também podem pesar aí numa mudança de vida de Gabriel, já que a noiva dele, a brasileira Flávia Lara, faz trabalhos em Milão que poderia ajudá-lo na sua adaptação por lá. Segundo o Diário Esportivo Marca, o recente encontro do presidente do Corinthians, André Sanches, com o do Real Madrid, Florentino Pérez, levantou rumores na Espanha sobre um possível interesse do clube espanhol no meio-atacante Pedrinho, de 20 anos. Intermediador do encontro, Ronaldo também aí teria um interesse, de acordo com o jornal, em uma negociação por Pedrinho. Todo mundo sabe que o Ronaldo ele comprou aí o Real Valladolid, que é também um time da Espanha, no início de setembro, e ele gostaria que Pedrinho fosse repassado ao seu time e assim comprado pelo Real Madrid. Mas pelo que eu fiquei sabendo, pelo que eu andei pesquisando, o Pedrinho vai ficar no Corinthians pelo menos mais até a metade do ano que vem. A diretoria do Corinthians decidiu que não vai renovar o contrato do meia Danilo, de 39 anos, que tem vínculo até dezembro. A informação publicada pelo Meu Timão, e depois confirmada pelo Globoesporte.com. Danilo ele já foi comunicado sobre o fim do seu ciclo no Corinthians e, em conversas com a diretoria, ouviu que ele poderia estar exercendo um cargo na diretoria, mas não se sentiu muito interessado. Danilo ele disse que quer seguir atuando no ano que vem. Em uma entrevista coletiva, acho que no mês passado, acredito eu, ele já tinha falado que não gostaria de se aposentar agora e que estaria bem para jogar pelo menos mais umas 2 temporadas. O atacante Emerson Sheik vai se aposentar em dezembro e fará um jogo de despedida na Arena Corinthians. A partida vai contar com artistas, amigos do jogador e outros convidados. A festa em homenagem a Sheik já está marcada para o dia 7 de dezembro e o atacante ele fez inclusive um acordo com o Corinthians, no qual os ingressos para esse jogo vão ser trocados por alimentos não perecíveis que serão doados a ONGs e comunidades carentes. Um belo gesto aí humanitário do Sheik, e uma despedida aí à altura desse cara que é um ícone aí, se tornou ídolo da torcida do Corinthians, por ter ganhado praticamente a Libertadores para o Corinthians naquela final maravilhosa, invicta, histórica de 2012, na qual ele pôs o Boca Juniors no bolso e marcou os 2 gols ali daquela vitória. Então o Sheik aí, eu como corintiano, e acredito que todos os corintianos agradecem muito, muito ao Sheik, e ele está eternamente aí, eternizado na história do Corinthians, com certeza. Agora, jogadores que já chegaram. Esses são reforços que o Corinthians já contratou. O Corinthians anunciou a contratação do lateral Michel Macedo até o final de 2021. Michel Macedo, no entanto, ele só vai vestir a camisa do Corinthians em 2019. No final de setembro, o jogador já tinha passado por exames médicos e já vem treinando aí com o elenco profissional no CT Joaquim Grava. O lateral ele tem 28 anos de idade, passagens por seleções de base, atua muito pouco aqui no Brasil, inclusive ele é formado na base do Flamengo e começou a carreira como profissional no Almeria, da Espanha, e depois, no período de 2012 a 2014, ele foi emprestado para o Atlético Mineiro e foi aí campeão da Libertadores pelo Galo, naquele time maravilhoso do Atlético em 2013. O Corinthians anunciou a contratação de Gustavo Mosquito, atacante de 21 anos que estava no Curitiba e assinou um contrato com o Corinthians até o final de 2022. Ele é o segundo reforço do Timão para a temporada de 2019.
Ele já tinha assinado um pré-contrato com o Corinthians, né, lá em maio, mas ele teve que esperar, né, até acabar o seu contrato com o Coxa para estar se apresentando ao Corinthians, e também só vai jogar ano que vem. E o outro, né, que o Corinthians acertou a contratação foi do atacante André Luiz, de 21 anos, que é artilheiro da Ponte Preta na Série B. Ele assinou um contrato de 4 temporadas com o Corinthians, só que para isso o Corinthians ele teve que chegar também a um acordo com o Cianorte, que é o time que era dono de 100% dos direitos, que é dono, né, de 100% dos direitos econômicos do jogador. E esses valores da transferência ficaram em sigilo. Agora são negociações em andamento. São jogadores que o Corinthians vem conversando e podem sim chegar em janeiro para reforçar o Corinthians. O atacante Gustavo, destaque do Fortaleza na Série B do Brasileirão, está nos planos do Corinthians para a temporada 2019. A diretoria alvinegra aguarda uma reunião para acertar o retorno do atacante, que está emprestado ao time cearense e tem um contrato com o clube paulista até o fim de 2020. De acordo com a apuração do All Sport, dirigentes corintianos e representantes do atleta vão se reunir aí nos próximos dias, depois do término da Série B do Brasileirão. O Corinthians negocia com Diego Tardelli, que está no Shandong Luneng da China e tem a preferência do atacante no retorno ao futebol brasileiro. As informações da negociação são do site Globo Esporte, que revelou que o jogador pode voltar a atuar no Brasil no ano que vem, e caso ele realmente deixe o clube chinês, o Timão seria então a sua primeira opção. Diego Tardelli está há um bom tempo na mira do Corinthians. Mesmo que a negociação não seja tão simples assim, os dirigentes corintianos acreditam que dessa vez a contratação vai se concretizar. O contrato do atacante brasileiro com o Shandong Luneng se encerra em dezembro, e com isso ele poderia chegar sem custos nenhum ao Corinthians, tendo que somente acertar os salários aí com o jogador. A concorrência de alguns outros clubes chineses também interessados é um dos fatores que pode aí dificultar um pouco essa vinda dele para cá, e já que a renovação com o Shandong Luneng é muito pouco provável, mas ele pode continuar na China em outra equipe. Então o Diego Tardelli ainda não é nada certo, o Corinthians está conversando, mas vamos ver no que vai dar. Eu espero que dê, né, que termine no final feliz. Provavelmente de saída do Cruzeiro, o atacante Sassá está nos planos do Corinthians para 2019 e é um nome que agrada o técnico Jair Ventura. O interesse do Timão no jogador da Raposa ele foi revelado pelo jornalista Jorge Nicola, que um importante dirigente corintiano teria aí confirmado que existe sim um interesse e que o clube paulista negocia a contratação do atleta. O desejo do Corinthians na contratação de Sassá já é antigo, desde os tempos em que ele estava atuando e era destaque lá no Botafogo. Mas na época o Cruzeiro acabou vencendo a concorrência pelo atacante com o Alvinegro Paulista e assinou aí o contrato com o atleta até 2021. Agora o centroavante, já que ele não deslanchou, né, no clube mineiro, ele pode ser emprestado no próximo ano. O Timão já teria entrado em contato com dirigentes do Cruzeiro e empresários do Sassá para estar sabendo aí mais sobre a situação e as condições de uma eventual negociação. A ideia do Corinthians é que o fato da Raposa, né, do Cruzeiro, ter muitos jogadores para a posição ajude aí na liberação, né, já que o técnico Mano Menezes ele tem à sua disposição o Fred, o Raniel e o experiente Barcos no elenco também. Inclusive, eu também andei pesquisando mais um pouco sobre isso e vi que o Cruzeiro recentemente aceitou pagar inclusive parte do salário do Sassá, né, para equipes que quiserem aí negociar com o Sassá, que o Cruzeiro quer dar uma enxugada aí na folha salarial. Após ver o nome do clube ligado ao atacante Diego Tardelli, alvo da equipe do Parque São Jorge para comandar o ataque, é outro. Segundo o Mano, que é o comentarista aí dos canais Fox Sports, durante o programa Fox Sports Rádio de sexta-feira, ele acabou revelando que o preferido atualmente para ocupar a vaga de centroavante do Corinthians em 2019 já seria aí um velho conhecido da torcida. Diego Tardelli, jogador que está no futebol chinês, e foi ventilado no clube, ele não é tão prioridade no momento, segundo o jornalista. Ele disse o seguinte, abre aspas: havendo a possibilidade do Corinthians fazer uma proposta pelo Wagner Love, isso daí é viável. A diretoria do Corinthians conta com esse nome.
Por mais que tenham aí ventilado a possibilidade de Tardelli poder retornar ao Brasil e o Corinthians aí seria um dos destinos prováveis do jogador, eu acho pouquíssimo provável. É o nome que a diretoria do Corinthians está tratando, Wagner Love, afirmou o comentarista. Então Wagner Love está também conversando com o Corinthians e vamos ver se também chegam no acordo para estar reforçando o timão também no ano que vem, que esse aí já passou por aqui, já sabe como é que funciona, então também não seria problema. O Corinthians está próximo de anunciar o volante Richard do Fluminense como reforço para a temporada 2019. Após uma negociação que vinha se arrastando nos últimos meses e uma pequena novela, o timão está finalizando a compra do jogador com o clube paulista. Cobriu uma proposta do Cruzeiro pelo atleta. Os mineiros também tinham interesse nessa contratação. O timão deve pagar cerca de 8 milhões ao Fluminense para estar concluindo a negociação e anunciar o jogador como a primeira contratação de peso para o ano que vem. Com o clube carioca já está tudo certo, já está tudo acertado, os valores e a forma de pagamento. Agora o Corinthians só está intensificando as conversas com os representantes do volante para estar acertando tempo de contrato e vencimentos, no caso as luvas. Um dos motivos da viagem de André Sanches à Europa é Lucas Piazon. O meia revelado no São Paulo, que pertence ao Chelsea, interessa ao Corinthians para 2019. Piazon ele tem sido muito pouco aproveitado no Chelsea e o fato de ser empresariado por Giuliano Bertolucci, que é um amigo pessoal do Andrés, poderia estar ajudando na tentativa de repatriá-lo. Porém, o clube inglês está mais propenso a negociar ele com outro clube europeu. Depois de rejeitar a oferta do Fulham em agosto, os Blues eles têm negociações atualmente com o Valência da Espanha e com o Derby County. Esse último time, inclusive, que briga pelo acesso na segunda divisão da Inglaterra, ele conta com Frank Lampard como treinador. Então o Lucas Piazon talvez não venha, talvez, é o que está um pouco mais distante, mas vamos ver. E o último, para encerrar, a notícia de que Fábio Carille pode voltar a ser técnico do Corinthians em 2019 ganhou as redes sociais na quarta-feira e tem agitado o imaginário do torcedor. A possibilidade, informada pelo jornalista Benjamin Bach do Fox Sports, também foi ouvida posteriormente pela reportagem do Globoesporte.com. As condições, porém, exigiriam um investimento financeiro do Corinthians. Meses depois, com o time na quinta posição, pessoas próximas aí dizem que Carille tem algumas queixas lá do mundo árabe. Promessas feitas pelos árabes de melhoria em estrutura, por exemplo, não viraram realidade, o que deixou o treinador um pouco frustrado e aberto a um retorno. As conversas entre Andrés e Paulo Pitombeira, que é o empresário do Carille, na última semana reconciliou as duas partes, E segundo informações que eu vi hoje na televisão, inclusive, em programas esportivos, em sites esportivos, é que André Sanches e Carille já estão certos e o Carille 99% já está fechado com o Corinthians e vai assumir o Corinthians no ano que vem. Inclusive o jogo entre Corinthians e Chapecoense amanhã na Arena Corinthians poderá ser a despedida do Jair Ventura. Após o jogo de amanhã, ele já pode ser desligado do Corinthians para o Carille estar voltando ao final da temporada. Eu espero que realmente venha. Então essas foram as notícias do Corinthians, espero que vocês tenham gostado.